Olá tricolores e torcedores de outros times, sejam muito bem-vindos ao meu canal e nessa aula eu vou te explicar como que você vai criar uma planilha de simulação de financiamento do jeito bem simples, bem direto ao ponto, bem objetivo, como vocês já estão acostumados aqui nesse canal. E antes de mais nada, não se esqueça de deixar o teu like nesse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que essa aula é relevante e mostrar para mais pessoas. E também se inscreve nesse canal se você quer ser avisado e receber todas as aulas novas que saírem aqui nesse canal aqui de quem vos fala, tá certo? Olha só como que vai funcionar a nossa planilha. A ideia é bem simples, você vai colocar o valor do financiamento, por exemplo, aqui um carro de 35 mil reais, 35 mil reais, vai colocar aqui a quantidade de prestações, por exemplo, os 48, colocar a taxa de juros ao mês, por exemplo, 1,88% ao mês, e ele já vai trazer para você aqui, ó, de forma automática, todas as parcelas, já traz aqui o valor da prestação, por exemplo, um carro de 35 mil reais, né, está financiando 35 mil reais, né, não deu nada de entrada, então ficou 48 prestações de R$ 1.113. E só de juros vou pagar 18 mil. Então no final eu vou pagar aí 53 mil reais. O legal dessa planilha, vamos por exemplo aqui, ó, R$ 1.000 de valor está pegando emprestado, pagar apenas 5 prestações de 1,88% ao mês. E aqui ele já automaticamente já traz para mim a tabelinha aqui somente das 5 prestações. Então é muito interessante, muito dinâmica essa tabela. E é isso que eu vou te explicar como fazer essa planilha agora nessa aula, tá? Se você quiser receber essa planilha pronta para utilizar, não que tem tempo de estudar, não tem tempo de praticar, não tem tempo de fazer esse tutorial, se você quiser adquirir essa planilha, ela já está disponível na nossa loja de planilhas e o link está aqui embaixo com um precinho muito especial, tá certo? Vamos lá então, vamos deletar tudo isso aqui e vamos começar isso aqui do zero. Mas antes eu quero te propor um desafio. Se você gosta da minha forma de ensinar Excel direto ao ponto e através da construção de planilhas, você precisa conhecer um novo treinamento, Desafio Excel 7D, onde você aprende a construir suas próprias planilhas profissionais e automáticas em apenas 7 dias. Clica no link aqui embaixo para saber mais. Então olha só pessoal, vamos partir desse ponto aqui, ó, onde nós temos 3 informações que nós vamos ter que digitar primeiramente. É o valor que está sendo emprestado, que está sendo financiado, está pegando empréstimo do banco ou de alguma pessoa, não pega de agiota. Temos aqui a quantidade de prestações e a taxa de juros ao mês. E aqui embaixo nós vamos colocar aqui, ó, faz uma coluna com a letra N, uma coluna com a amortização, uma coluna com os juros, uma coluna com o valor da prestação e uma coluna com o saldo. E claro, aqui em cima também coloca uma coluninha de juros pagos. Então repete, ó, copia essa tabelinha no teu Excel, bem simples, esses cabeçalhos aqui. Pausa o vídeo, faz aí, copia ela para me acompanhar a partir daqui, tá certo? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, para facilitar a leitura da fórmula, vamos utilizar algumas fórmulas aqui que provavelmente para você são fórmulas bem inéditas, né, que você talvez nunca tenha visto. Para facilitar a leitura, vamos fazer uma coisinha aqui que eu indico sempre que você faça, que vai facilitar bastante a leitura dela, que é o seguinte. A gente vai nomear esses intervalos aqui, ó, dar um nome para essas células. Aqui hoje ela é tratada como célula B5, essa aqui é a célula D5 e essa aqui é a célula E5. Tá? Então a gente vai nomear elas aqui para ter um nome um pouco mais intuitivo, para que na hora de selecionar na fórmula, selecionar essas células na fórmula fica mais fácil. O que você vai fazer? Então na célula do valor, você vai colocar aqui, ó, clicar nela, aqui na caixa de nomes você vai colocar valor e vai dar um Enter. Tá? Agora essa célula aqui, o nome dela é valor. Essa do lado, mesma coisa. Aqui, né, ao invés de CD5, vamos clicar aqui na caixa de nomes e mudar para prestacões. Vou colocar sem acento, sem cedilha e sem acento, para ficar mais fácil de tratar elas. Tá? Então, prestacões, nesse formato. E aqui, mesma coisa. Ó. Vem aqui, seleciona dos juros, vem aqui e digito juros. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer. Feito isso, ó, quando eu seleciono essas células, automaticamente traz o nome delas. Tá? Então, o primeiro passo, e muito importante, é esse para facilitar a construção da fórmula. Aqui embaixo, vamos começar aqui o N é o número da prestação. Vamos começar primeiro com a prestação 0, tá? Começamos com a 0 porque vai facilitar para a gente ter o saldo aqui total. Então, antes da primeira prestação, o nosso saldo é o quê? O saldo que nós temos que pagar é igual o valor que nós temos que pagar, tá? Ó, igual o valor, já trouxe o valor, tá vendo? Igual o valor. Esse é o nosso primeiro saldo, tá? Então, faça aí, 0, saldo igual a 1.000. E aqui nos outros, vamos colocar tudo 0 também. Ó, 0, 0, 0. Tá? Tanto a amortização, quanto juros e prestação. Se no teu não aparecer esses tracinhos aqui, basta você selecionar, vir aqui na página inicial e mudar para o formato de número. Ó. Página inicial, aqui em número, clica nesses 3 zerinhos aqui, separador de milhares, que ele ficará nesse formato. O saldo também é legal deixar nesse formato. Ou você pode colocar como contábil, aí vai ficar com cifrão. Aí é critério teu, tá bom? E eu prefiro colocar separador de milhares para não ficar tão poluído visualmente
para não ter o cifrão aqui, eu posso colocar o cifrão no próprio cabeçalho para indicar que é em reais que eu estou tratando aqui. Aí fica a teu critério, tá bom? Mas eu vou deixar nesse formato assim mesmo, já sabemos que é em reais. Vamos lá, vamos pensar aqui agora. Presta muita atenção, vamos começar com o tratamento das nossas fórmulas. Na coluna aqui do número de prestação, aqui eu sei que eu tenho 5 prestações. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que apareça nesse formato, de 1 a 5. E quando eu mudar, por exemplo, para 12 prestações, eu quero que automaticamente venha aqui, ó, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Como que eu faço para que isso seja de uma forma dinâmica, automática? Vamos utilizar aqui uma função, é a função C, SE, se ou C, né? Tem gente que fala C, tem gente que fala C, mas é a função C. Para fazer um teste aqui para testar se eu tenho que digitar, que tem que aparecer algum número ou se tem que ficar vazio. Vamos pensar comigo, o que a gente pode fazer aqui? Aqui na célula do 1, tá? Depois do 0, a gente vai fazer uma fórmula aqui que é o seguinte. Igual C, SE. Pensa comigo, C. A célula que está acima de mim, né? A célula que estiver acima de mim, se ela for menor, né? Símbolo de menor, que o valor, que a quantidade de prestações, tá? Então, olha só. Se a célula acima de mim, que é a B8, for menor que as prestações, ou seja, se a célula acima de mim for menor, né, que 12, por exemplo, isso é verdade, o que eu serei? A célula que eu estou fazendo a fórmula. Como não cheguei ainda nas 12 prestações, ou seja, o 0 é menor que 12, significa que eu sou essa célula de cima mais 1. Eu sou um número após essa prestação. Então, eu vou fazer aqui, ó, a célula de cima novamente, mais 1. Qualquer coisa acompanhe pela barra de fórmulas aqui, ó. Se B8, que é a célula de cima, for menor que o número de prestações, ponto e vírgula, se for verdadeiro, eu vou ser a B8, que é a célula acima de mim, mais 1, certo? Ponto e vírgula, valor se falso. Ou seja, se a célula que está acima de mim não for menor que as prestações, significa que já chegou nas prestações. Ou ela é o valor da prestação, total da prestação, ou né, que ela é igual a 12, ou ela é maior que 12. Então eu não serei nada, eu serei vazio. Acabo aqui. Então eu coloco aqui, ó, se for falso, abre e fecha aspas para ser vazio. Fecho os parênteses, dou um Enter, olha só, trouxe o número 1. Agora, se eu clicar e arrastar isso aqui, olha só, 8, 9, 11, 12 ainda preenche, e se tudo deu certo na tua fórmula, quando você puxar para o 13, ele já vai ficar vazio, tá? Então, nós estamos aqui no momento na célula 21 para trazer até a prestação 13. Vamos arrastar então até mais ou menos a célula, até o máximo que pode chegar de prestações, colocar aí, por exemplo, até mais ou menos aqui, ó, 110, por exemplo, para que quando eu coloque aqui, por exemplo, 100 prestações, ele ainda apareça o número 100 lá. Vamos ver. 99, 100, certo? Então, aqui, posso apagar até aqui. Ó. Então, ficou até a célula 108, tá? No meu caso, aqui até a célula 108, para ir até a prestação 100, tá certo? Então, olha só, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, já fica aqui da 0 a 2. Se colocar 5, da 0 a 5. Se colocar 48, ele já vai até o 48. Isso é muito importante para a nossa planilha. Não é só questão visual aqui, não. É muito importante para as fórmulas que virão aqui a seguir. A próxima coluna que a gente vai trabalhar agora é a coluna de prestação. A coluna de prestação nós vamos descobrir qual que é o valor da minha prestação, tá? Para isso, nós vamos utilizar uma função que é pouco conhecida pelo Excel, porque ela é uma função mais de parte financeira. Essa função é a PGTO. Olha só, igual PGTO, que significa pagamento. Eu abro os parênteses e eu tenho aqui 1, 2, 3, 5 argumentos. Taxa, NPER, VP, VF e tipo. Desses 5, somente 3 são obrigatórios, que é a taxa, o NPER, que é o número de períodos, e o valor da parcela, né? Valor do pagamento, na verdade, não da parcela, valor do pagamento. E aqui esses dois últimos não são obrigatórios, nesse caso nós não vamos utilizá-los. Então vamos lá. Igual PGTO. Olha só como vai ajudar agora na questão das nossas nomeações de intervalo. Então, PGTO, primeira coisa que ele pede é a taxa de juros. Então eu vou selecionar aqui a taxa de juros. Ó, juros, já veio para mim o nome juros. Facilitou aqui a nossa leitura. Ponto e vírgula. Próxima coisa que ele pede é o NPER, que é o número de períodos, ou seja, a quantidade de prestações, o número de prestações. Aí, no caso, eu vou selecionar o 48. Tá? Ponto e vírgula. Para ir para o próximo argumento, é o valor pago, né? O valor que eu peguei emprestado, digamos assim.
Nesse caso, é o R$1.000. Só que aqui o R$1.000 está positivo, mas como eu tô com, é um débito de R$1.000 que eu estou tendo, é um empréstimo que eu fiz, é um débito que eu tenho a pagar. Então, nesse caso, antes de selecionar, eu vou colocar o símbolo de menos para simbolizar que é um valor negativo que eu estou devendo. Então, menos, e seleciono aqui o 1.000, tá? O valor. Aí basta eu fechar os parênteses e dar um Enter. Ele já mostra para mim que se eu for pegar R$1.000 e parcelar em 48 vezes, o valor da minha prestação será R$ 31,81. Vamos fazer uma coisa mais real aqui, por exemplo, vamos supor um carro de 25 mil, tá? Para ficar mais fácil de fazer a leitura. Então, se eu financiar R$25.000 em 48 vezes, 48 prestações, a um juros de 1,88, ele fica R$ 795,27, tá? Beleza, então já sabemos a prestação. Agora, vamos calcular os juros. O quanto que eu estou pagando de juros dessa parcela que eu estou pagando aqui, quanto que equivale somente aos juros. E os juros é o seguinte, ó, vou pegar aqui, igual, eu vou pegar o saldo da parcela anterior, multiplicando, né, vezes o asterisco, vezes a taxa de juros, tá? Então, o saldo anterior vezes a taxa de juros. Aí eu dou um Enter. Então, desses R$ 795 que eu estou pagando aqui na primeira prestação, R$ 470 somente de juros. Então, as primeiras parcelas de qualquer financiamento é muito mais juros, tem muito mais juros. Então, na primeira parcela, só desse valor aqui, essa prestação, R$ 470 equivale somente aos juros. E o que é a amortização? A amortização é, se eu paguei R$ 795 e desses 795, 470 equivale somente aos juros, quanto que eu realmente abati, digamos assim, do meu saldo anterior? Então, eu tenho que subtrair esse por esse, né? Que eu tiro os juros em relação à prestação, dá o quanto eu amortizei da minha dívida. Então, eu coloco igual a prestação menos os juros. E olha só, então eu amortizei da minha dívida de R$ 25.000 R$ 325,27. E o saldo é o saldo restante que eu tenho para pagar, como se fosse um refinanciamento. Nesse mês eu estou financiando o valor que eu peguei menos o que eu já paguei, certo? Então, fazer aqui, ó, igual o saldo anterior, né, da parcela anterior, 25 mil, menos a amortização. Então, restaram para a próxima parcela R$ 24.674,73 para pagar. Agora, pessoal, basta a gente clicar aqui, ó, e arrastar a nossa fórmula para baixo, até a linha 100 da centésima parcela, que é o limite da nossa planilha. Tá? Vai ter alguns erros, a gente vai corrigir a seguir. Então, vamos clicar aqui, ó, e arrastar até mais ou menos onde a gente fez anteriormente, lá, acho que até a linha 108, né? Até a linha 108 tem fórmula, tá? Só que, porém, olha só o que acontece aqui. Primeiro, para verificar se deu certo, na última parcela, que no caso é 48, o saldo tem que ser zero, ou seja, chega na última parcela, não tenho mais nada para pagar, tá? E a partir disso, né, a gente vai tratar isso ainda, ficou tudo negativo, então quer dizer que eu estou pagando uma coisa que eu não estou mais devendo, então nesse caso eu estou tendo dinheiro a receber, né, se fosse assim. Mas para conferir se está certo, só ver se chegou aqui no R$0 de saldo na última parcela que você colocou. Se aconteceu isso, deu certo, tá? Então na última parcela aqui, ó, na parcela 48, eu paguei R$ 795 de parcela, sendo R$ 780 só de amortização da minha dívida e R$ 14 apenas de juros. Então, zerou aqui o meu financiamento. Mas eu não quero, né? A gente não quer que aconteça isso aqui, ó, que fique calculando nas próximas parcelas. Então, a gente vai fazer um tratamento aqui bem simples, com a função C também, para que, quando não tem uma parcela aqui do lado, opa, aqui não tem parcela, então aqui fica zerado também. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer lá na primeira parcela também, fazer assim, ó. Depois do símbolo de igual e antes de qualquer coisa, vai colocar um C, abro os parênteses, se aqui, na coluna do número de parcela, que é essa coluna aqui, se essa célula aqui nesse caso, for igual a vazio, abro e fecho aspas, ou seja, se essa informação aqui de número de parcela for vazia, significa que eu não tenho parcela a pagar, não existe essa parcela. Então, no meu caso aqui da amortização, também será vazio, tá? Então, se B9 for igual a vazio, ponto e vírgula, se for verdadeiro isso, também serei vazio. Duas aspas, né? Abre e fecha aspas. Ponto e vírgula, valor se falso, ou seja, se for falso esse teste que eu fiz, se está vazio, ou seja, se houver uma parcela, significa que eu tenho que ter uma amortização, tem que calcular a amortização, que é essa fórmula aqui. Eu fecho os parênteses e dou um Enter, aqui funcionou perfeitamente.
Próxima, nos juros, mesma coisa. Depois do símbolo de igual. Se, abre os parênteses, a célula do número de parcelas for igual a vazio, né, abre e fecha aspas, ponto e vírgula, se for verdadeiro isso, eu também serei vazio, abre e fecha aspas. Ponto e vírgula, se for falso, ou seja, se não for igual a vazio, então significa que eu tenho que calcular os juros. Então já está calculando aqui com essa fórmula, fecha os parênteses no final. E eu faço isso para as demais. Ó. A fórmula de pagamento, antes da PGTO, do pagamento, coloca uma função C, abre os parênteses, se o número de parcela for igual a vazio, ponto e vírgula, significa que não tem uma parcela a pagar. Então, se for vazio o número de parcela, eu também coloco, aqui eu também serei vazio. Ponto e vírgula, se não, eu faço aqui a função pagamento, para calcular a parcela. Fecho os parênteses e dou Enter. E para finalizar, agora, o saldo. Se, depois do símbolo de igual, abro os parênteses. Se o número de parcela for igual a vazio, ponto e vírgula, eu também serei vazio. Abro e fecho aspas. Se não, eu faço aqui o cálculo do saldo. Fecho os parênteses e dou Enter. Agora eu vou selecionar esses 4 carinhas aqui que eu fiz essa função C antes. Nessa alça de preenchimento aqui, ó, nesse pontinho, eu dou 2 cliques. Olha só. Ele já arrastou a fórmula para baixo e quando eu chego na 48, ele para. E todo o resto aqui fica em branco, tá certo? Então, olha só, se eu colocar aqui 5 parcelas apenas, ele já mostra aqui para mim que em 5 prestações eu vou pagar R$5.000 por mês, né? E com esses juros aqui, tá certo? Então, tá vendo que a nossa fórmula está totalmente dinâmica. Próximo cálculo agora, vamos calcular o quanto eu paguei de juros. Como que eu faço isso? Utilizando uma função de soma comum. Vou colocar aqui, ó, igual, soma, abro os parênteses, e eu vou somar toda a minha coluna de juros, na verdade, tá? De juros. Ó. Então, eu vou clicar na primeira célula, Shift, Ctrl, seta para baixo. Ele vai até a última célula possível de ter aqui um valor de juros. Fecho os parênteses. Opa, fiz errado aqui. Shift, seta para baixo. Shift, Ctrl, seta para baixo. Fecho os parênteses e dou um Enter. Nesse caso aqui, em 5 prestações, eu paguei apenas R$1.400 de juros. Se fosse 48 vezes, seria 13.000 de juros pagos. Certo? Então, as nossas colunas aqui com fórmulas estão prontas. Agora, só para finalizar, para ficar mais legal ainda, fazer assim, ó, colocar aqui 5. Eu quero que, para indicar bem legal que somente tem essas 5 prestações aqui, eu vou deixar essa aqui, onde tem prestações, ficar com uma corzinha diferente de fundo. Ficar cinza, por exemplo. Como que eu farei isso? Ó, clica no 0, Shift, Ctrl, seta para a direita e Shift, Ctrl, seta para baixo para ir até a todas as células que tem dados, que tem fórmulas, tá? Até a linha 108. Selecionou? Aí vem aqui ó, na página inicial, formatação condicional, eu venho em nova regra, seleciono a segunda opção, formatar apenas células que contenham, né? Clico aqui, e aqui ó, formatar apenas células com, aqui eu mudo para não vazias, ou seja, vai formatar essa célula se ela não tiver vazia, tá? Que tiver algo preenchido, que é o que a gente quer. Venho em formatar, aí eu pinto aqui ó, de um cinza bem clarinho, pode ser esse segundo aqui, ou até o mesmo primeiro, ó, o primeiro cinza aqui, dou um OK, dou mais um OK, e olha só, não sei se está dando para ver no vídeo bem aí, mas essa aqui já estão pintadas, ó. Então se eu colocar aqui 10, até a 10ª fica pintadinha, colocar 48, até a parcela 48, ele fica pintadinho também, tá certo? Então essa é a nossa planilha de simulação de financiamento. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, com algum problema, é só comentar aqui embaixo, que vai ser um enorme prazer poder te ajudar. E também se você quiser usar essa planilha pronta, por algum motivo não quer fazer ela, não quer praticar, não quer aprender a fazer isso, não quer fazer a tua própria planilha, quiser utilizar a minha pronta nesse formato aqui, ela já está disponível na nossa loja de planilhas da Academia Excel com valor muito especial. É só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá certo? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, cara, faça isso agora. Se você assistiu até esse momento, esse vídeo, significa que você gostou da aula. E se você gostou, significa que outras pessoas também gostarão. Então deixa o teu like nesse vídeo para você fazer com que o YouTube mostre essa aula, esse vídeo, para mais pessoas, porque vai entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas, tá? E para finalizar, pessoal, eu te convido a você me seguir no meu Instagram, @ViniExcel, porque tem muita coisa legal rolando por lá. E eu te convido, tem muita coisa legal rolando no Story, no Feed, muito conteúdo que não está presente aqui no meu YouTube, nem no site. Então eu te convido a me acompanhar lá também, tá bom? Então eu fico por aqui, espero que você tenha conseguido fazer a tua planilha de simulação de financiamento. Espero que você tenha arrasado nessas dicas aqui, espero que tenha te ajudado bastante. E caso tu ficou com alguma dúvida, é só deixar o comentário aqui embaixo, tá certo?
Eu fico por aqui, até a próxima aula.